usando o pão e usando o vinho. Em grego, o uso do pão e do vinho, o ato dessa celebração, chama-se Eucaristia. O que é Eucaristia? É celebração. É ações de graça. Ações de graça por algo que as pessoas, dentro do costume antigo, eles recebiam. Então eles faziam essa celebração ao Senhor. Jesus, estando aqui, ele aproveitou uma oportunidade de uma celebração judaica conhecida como Páscoa. E naquela oportunidade ele usa o pão e ele usa o vinho. Mas esse já era um costume que os apóstolos conheciam muito bem. Por mais que nós cristãos entendemos que a ceia foi introduzida naquele momento, que Jesus, depois que realizou a Páscoa, realizou um banquete, introduziu a ceia, usando o pão e usando o vinho. Mas essa celebração, há milhares de anos, ela já havia sido feita. O ato da ceia, querido, ela, no costume judaico, nunca foi um banquete. Ela poderia abrir um banquete, mas nunca era um banquete. Era uma cerimônia, a Eucaristia, ações de graça por algo. É por isso que o ato da ceia nos dias atuais também precisa ter essa mesma identificação na nossa mente, que é uma ação de graça por algo que o Senhor fez na nossa vida. E o que é que Ele fez? Perdoou todos os nossos pecados morrendo na cruz. E hoje nós estamos aqui para celebrar, para dar ações de graça por esse ato que Ele fez pela minha e pela sua vida. Mas era um costume que há milhares de anos já se realizava dentro da cultura judaica. Até mesmo antes da lei havia sido dada, já era um costume. A primeira vez que vamos ver a aparição nos relatos bíblicos acerca do pão e acerca do vinho, ainda é lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós encontramos ali o uso do pão e o uso do vinho pela primeira vez. E isso aconteceu no encontro entre o patriarca Abraão e o sacerdote por nome de Melquisedeque. Quando Abraão se encontrou-se com Melquisedeque, depois que ele voltou da guerra, Abraão, e o sacerdote, por nome de Melquisedeque, foi ao encontro com Abraão, eles realizaram ali, através de uma cerimônia, o uso do pão e o uso do vinho. Essa celebração entre Melquisedeque e Abraão, ela tem uma simbologia dentro da cultura de alguns rabinos, que quando Melquisedeque, junto com Abraão, usa o pão e usa o vinho, eles estavam de forma passando para Abraão, que seria o pai da nação de Israel,
a responsabilidade de levar às nações o conhecimento do verdadeiro Deus. Se usássemos aqui essa figura desse encontro, poderíamos dizer o seguinte: que o que nos faz estar inserido dentro de um contexto, o que nos faz estar inserido dentro do corpo de Cristo, foi o corpo dele que foi levado na cruz, que foi maltratado, que foi crucificado, e o sangue dele que foi derramado. Quando Melquisedeque faz essa demonstração junto com Abraão, ele está passando essa responsabilidade para o Abraão. E que nós entendemos também que para ser salvo, uma das coisas que faz, ou que precisamos fazer, é tomar de posse do corpo e do sangue. Jesus deixou bem claro isso no capítulo 6, quando ele escreveu, ou melhor dizendo, quando ele estava aqui falando, o apóstolo João escreveu dizendo, em uma certa reunião que ele teve com uma multidão de pessoas, que aquele que não come do corpo e não bebe do sangue, não faz parte de mim. Ser crente, crer em Cristo, é comer do corpo e beber do sangue. Quando Jesus disse isso, essa palavra foi muito forte. Como pode alguém comer a carne? Mas para nós, queridos, comer do corpo é aceitar o sacrifício que ele fez por nós. Beber do sangue é receber sobre nós o sangue que foi derramado para purificar os nossos pecados. E quando nós assim fazemos, Jesus deixou uma promessa ali no capítulo 6 de João: que quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Depois desse ritual que teve o Melquisedeque junto com Abraão, anos mais tarde, nós vamos ver que depois que Moisés, isso no capítulo 18, lá do livro de Êxodo, tem uma figura importante também sobre o pão e sobre o sangue. Moisés, depois que tirou a vida de um homem lá no Egito, ele fugiu do Egito e foi para a terra de Miriam. Lá casou-se, e havia um homem por nome Jetro, que era sogro de Moisés e que era sacerdote. Mas a Bíblia diz que ele era um sacerdote pagão. E Moisés, uma vez que teve um encontro com Deus lá na sarça, e muita gente conhece essa história, não precisamos nos ater a isso. O importante aqui é o uso do pão e o uso do vinho. Deus disse a Moisés que ele livraria o povo dele por intermédio de Moisés. Deus enviou as 10 pragas, libertou o povo. E depois que Moisés voltou para a terra do seu sogro Jetro, contou tudo o que havia acontecido. Como Deus havia livrado a nação de Israel debaixo do jugo dos egípcios. E a Bíblia diz que Jetro se alegrou junto com Moisés, mesmo sem sacerdote pagão. E Jetro disse que não havia Deus como Deus de Israel. E a Bíblia diz também que esse Jetro, ainda mesmo sendo sacerdote, ele levantou um altar de sacrifício a Deus. E depois que ele levantou esse altar de sacrifício, Moisés chama Arão junto com seus filhos. E aqui tem uma coisa interessante lá no capítulo 18 do livro de Êxodo. Moisés chama Arão, que seria o sumo sacerdote da nação de Israel, alguns dias depois se tornou isso. E eles, junto com o sogro de Moisés, o Jetro, eles fazem uma celebração. E o que é que eles usam? Usam o pão e usam o vinho.
A partir daquele momento, o sogro de Moisés, que era sacerdote de uma nação pagã, foi introduzido dentro da comunidade judaica e passou a servir o Deus que o seu genro servia. Sabe o que isso significa, querido? Tudo isso aqui é figura de pura graça. A figura de Cristo aqui sendo apresentado mesmo antes dele vir ao mundo. Que para sermos crentes, para recebermos a salvação, precisamos do pão e precisamos do vinho, que simbolizavam o corpo e o sangue de Jesus, que seria derramado pelo mundo. E já foi derramado pelo mundo, já foi derramado pela minha vida, já foi derramado pela sua vida, e hoje nós estamos aqui, reunidos, para celebrarmos o ato que Ele fez por nós há 2000 anos atrás. Eu acho interessante, eu quero dizer aqui a você algo, que mesmo o patriarca Abraão, que viveu antes da lei, como também o Noé e muitos outros patriarcas, mesmo sem ter conhecimento de Deus através da lei, através da Torá, eles já faziam coisas que agradavam a Deus. Como por exemplo, eles já sacrificavam, eles já levantavam um altar, e a lei ainda não havia nem sido dado a instrução de como eles deveriam fazer isso, mas eles já faziam. Eles já levavam oferta a Deus, eles já levavam as suas contribuições, eles já levantavam altar, mesmo antes que a lei havesse sido dada. Os patriarcas, eles já tinham esse comportamento. Sabe por quê? Porque a lei de Deus já estava dentro do coração deles. Mesmo antes dela ser dada em pedra por Moisés, ela já habitava dentro do coração de alguns homens antes disso. E é justamente dentro dessa mesma figura que nós que vivemos em graça, vivemos uma nova aliança, também o Senhor trabalha conosco. Deus colocou dentro de cada um de nós, diz o escritor aos Hebreus, que o novo concerto dele, ele faria de forma diferente. Como é que ele faria? Ele não daria mais agora mandamentos escritos em pedra, mas ele escreveria no coração do seu povo. Hoje nós vivemos um tempo em que a lei de Deus, ela está escrita aqui. Não vivemos mais debaixo do jugo da lei do Antigo Testamento, mas ele escreveu lei aqui dentro do nosso coração. Esse é o novo conselho, esse é o verdadeiro evangelho. Deixa eu lhe dizer aqui uma verdade: o verdadeiro evangelho, ele não está aqui. O verdadeiro evangelho está dentro de cada um de nós quando aceitamos a fé. Aí está o verdadeiro evangelho. Ele não está aqui nessas páginas. Nessas páginas só identifica onde ele está. E aonde é que ele está? Dentro do coração de cada crente, pelo Espírito da verdade que habita dentro de nós. Porque o escritor aos Hebreus disse no capítulo 8 que ele faria um novo concerto. E nesse novo concerto, as leis dele não seriam mais escritas em pedras, em papel, seriam escritas dentro de nós. É aqui que existe o verdadeiro evangelho. Porque esse aqui, ele passou por diversas traduções. Existem coisas que foram colocadas aqui, e existem coisas que foram tiradas daqui. Em outras palavras,
esse livro, ao longo da história, passou por diversas manipulações. Mas o verdadeiro evangelho que está dentro de você, esse ninguém manipula. É por isso que quando Deus estabeleceu, escrevendo através ao longo, fale de Deus, porque Deus vai estar em todo lugar. Sabe o que isso indica, queridos? Eu não preciso estar dizendo a você o que é pecado e o que não é. Por isso nós não pegamos aqui essas coisas. Você nunca me viu dizer que alguém não pode fumar, não pode beber? Eu não digo isso. Qual a necessidade de dizer isso? Porque se o camarada der na telha, se eu disser a ele que ele não pode, ele faz escondido do mesmo jeito. Isso se torna apenas uma hipocrisia religiosa. O que nós precisamos é dizer que quando você se identifica com Cristo, você é uma nova criatura, você agora é filho, e quando você entende a sua nova identidade, você tem postura diferente, comportamentos diferentes que agradam a Deus. E quando você vai conhecendo o amor de Cristo pela sua vida, você vai vivendo em novidade de vida. Sabe onde está o verdadeiro evangelho? Está dentro do seu coração, pelo Espírito de Deus que habita dentro de você. Esse que está escrito aqui passou por diversas manipulações, mas o que está aí, ele é intocável. O que está aqui dentro, ele é intocável, porque o Espírito da verdade habita dentro de você. Abraão e os patriarcas não haviam nem conhecido ainda a lei, mas eles praticavam o que estava dentro do coração dele. O escritor aos Romanos, que foi Paulo, ele disse: existe um povo aí, um povo gentil, diferente de vocês, israelitas, que não tem a lei, mas eles vivem como que tivesse a lei. Era a lei escrita aqui dentro. É assim que nós não vivemos. Nós não precisamos de usar os 10 mandamentos e dizer que não precisamos, que não podemos matar alguém. Existe uma lei moral aqui dentro que já nos diz isso. Ninguém precisa dizer ao jovem que ele não pode cometer erro, que ele não pode cometer pecados, que ele não pode praticar ato sexual antes do casamento. Nós não precisamos dizer isso, porque você sabe que não pode. Camarada, quando é jovem, quando ele vai praticar, ele já vai perturbado, porque ele sabe que está fazendo algo errado. Não há uma necessidade de eu estar te falando. O evangelho que habita dentro de você já mostra a você a verdade. Essa é a verdade do Novo Testamento. Esses grandes patriarcas viveram isso. Nós precisamos viver a cada dia o evangelho aqui dentro, queridos. Aqui dentro, aqui é que importa o verdadeiro evangelho. Voltando ao assunto da ceia, Jesus estava reunido com os discípulos. Olha o que está escrito em Lucas. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 22, onde Jesus se reuniu com os discípulos, na última ceia, na última Páscoa, melhor dizendo. Ele usa o pão e usa o vinho. Introduz ali aquilo que nós chamamos de ceia, mas já era um costume antigo. Capítulo 22, versículo 29, Jesus diz assim, e tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que será derramado. Em outras traduções diz que é derramado. Ação ativa, quer dizer que o sangue ainda hoje é derramado para com as nossas vidas. Um novo conceito através do sangue. Agora deixa eu lhe dizer aqui uma verdade. No encontro que o Abraão teve com Melquisedeque, ele usava o pão com fermento.
O encontro que o sogro de Moisés, Jetro, teve com o sacerdote Arão, para ser introduzido dentro da comunidade israelita, nessa introdução ele usava também pão com fermento. Mas Jesus aqui, ele não usa pão com fermento. Como é que você sabe disso, irmão? Já simples. Porque a Páscoa, que era a Páscoa aqui, durante 7 dias, não se fabricava pão com fermento dentro de Israel, porque não se podia usar pão com pão com fermento na celebração da Páscoa. Talvez você não entenda o que significa fermento. Em outras palavras, quando Jesus usa o pão sem fermento, ele estava dizendo que na nova aliança não existe mistura. Não existe mistura, é algo puro. Eu não preciso fazer algo, eu não preciso misturar mais. O preço já foi pago e não depende mais de mim, não depende mais dos meus esforços. Nós estamos vivendo em um período em que foi dado para nós um pão sem fermento, que não precisamos da lei, que não precisamos de obras, não precisamos de nada disso. O pão que Ele nos dá é o pão sem fermento. A graça, querido, ela se manifesta na nossa vida, é sem mérito, é favor imerecido. Nós não somos dignos de nada, Ele é que é digno, porque Ele fez tudo e nos tirou do mundo, nos salvou e nos purificou e nos aperfeiçoou para sempre. Aleluia. É por isso que é sem fermento. Não é fermentado com ação humana, com obra humana. Porque em graça não existe mérito, o mérito tonto é de Cristo. Nos abençoa porque merecemos. Deus nos abençoa por causa da aliança que Ele fez, chamada graça. Eu já disse isso aqui e vou dizer novamente. Por que que nós sempre dizemos que as bênçãos elas vêm na nossa vida não pelo merecimento? Porque sempre nós estamos querendo bênção. Seja verdadeiro com você. Se Deus tivesse que te abençoar baseado no seu merecimento, qual seria o tamanho da sua bênção? Você merecia? A sua bênção seria? É por isso que nós não pregamos o merecimento. Porque a bênção vem na nossa vida por intermédio do favor, da graça, sem sermos merecedores de nada. Não somos merecedores. E quando eu digo que você não precisa fazer nada, eu não estou aqui dizendo a você que você pode sair por aí pecando de forma nenhuma. Eu estou querendo dizer que por mais que você faça, você jamais é merecedor das bênçãos de Deus. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa o seu casamento, Deus abençoa o seu trabalho, Deus abençoa a sua vida financeira, sem que você mereça. Não nos damos nem conta e de repente a bênção chega na nossa vida. É pão sem fermento, queridos. Não existe mistura em graça. Não precisamos misturar as coisas, precisamos apenas receber daquilo que já foi feito por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Jesus, naquela oportunidade da celebração da Páscoa, Ele introduziu a ceia. Pão sem fermento. Em graça não existe fermento. Observe que os 2 pães usados com fermento foram antes da cruz, antes da graça, no período da lei, ou antes da lei. Depois, pão sem fermento. Não existe mais mistura. Não depende mais dos nossos esforços. Depende dos esforços dele. Como é que isso acontece, irmão? Sim, você lembra lá no capítulo 15 de João? O que é que Jesus disse lá? Capítulo 15 de João.
Eu sou a videira, e vocês são ramos. E todo aquele que está incestado em mim, produz o quê? Fruto. Aqueles que estão incestados. Quem trabalha na lavoura sabe do que se trata quando você incesta uma árvore em uma outra árvore. Se você pegar um galhozinho de limão e incestar em um pé de laranja, de quem é o mérito? É do limão ou é da laranja? É da laranja. Porque a laranja que está com a raiz no chão. O mérito é todo dela. É o mesmo que Jesus está dizendo aqui no capítulo 15. Vocês foram incestados em mim. Ou seja, vocês não têm vida própria. Não são as suas obras que fazem gerar frutos. O que faz gerar fruto é o relacionamento que você tem com Cristo. O Evangelho é coisa simples. É ser dependente total de Cristo e do que Ele fez por nós. Fazer parte da mesa, cercar a mesa do Senhor, pelo menos aqui na Reina e Graça, é para celebrarmos, darmos ação de graça a Ele, pelo perdão dos nossos pecados, porque Ele nos amou primeiro. Como disse João na sua carta, não é que tenhamos amado, mas Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, Ele entregou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ser feliz pelo perdão dos seus pecados. Ser grato a Deus pelo perdão dos seus pecados. Então hoje é dia de comemorar. Hoje é dia de fazer festa. Nós estaremos cercando a mesa do Senhor. Para isso, para celebrarmos os nossos pecados. É diferente da religião. Existem diversos lugares por aí que líderes fazem culto. E aí te faz lembrar os teus pecados, querido. Culto de ceia é para lembrar o quanto nós fomos perdoados, o quanto nós somos amados. Não é o quanto de pecado nós cometemos, mas é o quanto Ele nos perdoa, porque Ele ama a cada um de nós. Você sabe o que significa essa celebração? A ceia, comer o pão, beber o vinho. Os povos antigos, até mesmo antes de Israel, o que é que eles entendiam quando eles faziam uma celebração? Existe um conceito espiritual muito antigo, que não começou simplesmente em Israel, e outras nações já viam isso. Que quando você apresentava uma comida a uma entidade espiritual, aquela entidade adentrava dentro daquela matéria. Isso é uma crença que existe. Quando você pegava alguma comida e ofertava a algum tipo de Deus, seja qual for o Deus, aquele Deus entra dentro daquela matéria. E quando você comia aquela comida, é claro que o Deus lá não ia comer a comida. Mas quando você comia aquela comida, você estava introduzindo aquela entidade dentro de você. Olha que interessante. Observe que no período da lei, quando havia um templo lá, que as pessoas levavam um sacrifício ao sacerdote, lembra? Com exceção da vaca vermelha e o bode da expiação, equipou. Fora esses dois sacrifícios, todos os demais sacrifícios, se você vivesse naquela época da antiga aliança, você levava o sumo sacerdote ao sacerdote, ele recebia a sua oferta. O que ele fazia? Pegava o animal, degolava o animal e depois jogava fora, dispensava o animal? De forma nenhuma. Ele pegava o animal e levava
para o altar, para a grelha mesmo, era churrasco. Ele assava toda a carne do animal que você levava para a oferta. Depois que ele assava o animal, o que ele fazia? Aquele animal já estava dado a Deus, já era oferecido a Deus. O que ele fazia? Junto com o ofertante, ele sentava na mesa e comia do animal. Aquele ato era introduzir Deus para dentro da vida do sacerdote e do ofertante. É por isso, querido, que comer, o ato de comer, é muito mais do que simplesmente uma refeição. Depende muito da forma como você está fazendo. Não estou falando de nutrientes, não. Estou falando de comida que você às vezes oferta, que você faz. E você me diz, mas nós que vivemos em graça, será que precisamos ter esse cuidado? Ora, se não tivéssemos, por que que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: não sejais participantes da mesa dos demônios? Porque as pessoas pegavam comida e ofereciam aos demônios. E Paulo disse a vocês: não comam, porque a entidade entrou dentro da matéria. Quando o sacerdote fazia isso junto com o ofertante, era uma figura da pura graça. Comer do sacrifício era introduzir para dentro de nós, para dentro do sacerdote e do ofertante, Deus. Quando você aceitou a fé, quando você aceita Jesus como Salvador, o que é que acontece? Jesus é introduzido dentro de nós. E você agora é templo e morada dele. Ele habita dentro de você. Ele não habita aqui neste lugar, em templo nenhum. Templo é simplesmente um lugar onde as pessoas se reúnem. Ele não habita em igrejas feitas por mão humana, que são templo. Ele habita dentro de cada um quando você aceita a fé. Ele é introduzido dentro de você. O ato da Santa Ceia, querido, não é mais para introduzir ele, porque ele já está dentro de nós. Mas porque ele já está dentro de nós, nós vamos demonstrar para o mundo, através da celebração da ceia, que ele habita dentro de nós. E vamos festejar o perdão dos nossos pecados. É preciso discernir essas coisas. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá aos irmãos na igreja de Corinto acerca da ceia, ele alertou a eles que eles deveriam discernir o corpo para tomar de posse do pão e também beber do cálice. O que é discernir na visão de Paulo segundo o contexto? Porque os coríntios estavam levando cada um a sua comida e não esperava, e não era, ele não dividia a comida com os demais. Os que tinham mais comiam, se alimentavam bem, mas aqueles que eram mais pobres de nada comiam. O que Paulo está dizendo a eles é que qualquer pessoa que faz dessa forma está agindo de forma indigna. Esse comportamento não é um comportamento verdadeiro, de um verdadeiro cristão, porque você não está discernindo o corpo, porque o corpo foi entregue por todos. Jesus não morreu por uma classe de pessoas, Jesus morreu por todos. Ele pagou o preço por tudo. Você que está aqui esta noite, que não é crente ainda, saiba disso. Jesus morreu pelos teus pecados, por todos os teus pecados, até aqueles que você vai cometer ainda. O preço já foi pago por ele. Ele já pagou. É importante que você saiba disso. Agora, se não reconhecer que ele é Senhor, perde do mesmo jeito. Ele pagou o preço pelos seus pecados. Você não deve nada, mas se não reconhecer ele como Senhor da sua vida, perde a bênção do mesmo jeito, mesmo ele tendo pago o preço pelos seus pecados. É necessário, para ser salvo, reconhecer ele como Senhor da sua vida, aquele que nos ama.
O apóstolo João diz: porque ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho para morrer. E eu pergunto a você que é mãe: quantas mães tem aqui? Quantas? Quase todas são mães. Ele pergunta: você teria coragem de dar o seu filho para morrer pelo seu vizinho? Não, né? Ninguém teria, né? Mas Deus fez isso por mim e por você. Ele deu o único filho. Quem tem 10 não tem coragem de dar um. Ele deu o único que tinha. Para quê? Para que eu e você pudéssemos também tornar filho dele. Olha a quantidade de filho que ele tem agora. Ele deu um. Olha a quantidade de milhões de filhos que existe espalhado no mundo. Esse é o amor do Pai, que te amou mesmo sem você merecer, que deu o seu filho mesmo sem você pedir. Essa é a diferença, queridos. Quem vive em graça e quem vive na lei. Quem vive na lei fica sempre lutando para ser salvo. Quem vive em graça tem convicção que é salvo. Quem vive ainda na lei fica lutando para manter-se de pé. A graça, querido, ela nos coloca de pé. Você já está de pé. Você já está em pé. Você já é filho. Irmão, os meus comportamentos, que às vezes são ruins, são diversos. Conheça mais do amor de Deus. Quanto mais você conhecer do amor dele, mais ele vai transformando a sua vida. Eu sempre tenho dito aqui que não são as regras que mudam a vida de uma pessoa. Porque o Antigo Testamento, no período da lei, era cheio de regras. 613 regras que você deveria praticar para a sua vida ser abençoada. Nunca mudou a história de Israel. Porque regras não mudam ninguém. O que muda é o amor. Quando você sabe que você é amado, você muda. Sabe como isso funciona? Isso é igualmente o casamento. As mulheres que são mais experientes com relação ao casamento sabem muito bem disso. A mulher casa com um indivíduo e às vezes ela nem gosta de uma determinada comida. Não é assim? Muitos não gostam de abóbora, né? Quando é o marido. Mas quando a mulher, às vezes, ela descobre isso, que ela é amada por ele, ela acaba também comendo a mesma comida que ele, mesmo sem ele pedir. E olha que a abóbora é uma coisa ruim. Mas quando ela soube, quando ela entendeu que ela é amada, ela foi mudando. Agora você imagina se o camarada obrigasse você a comer abóbora. Ninguém come, irmão. A abóbora é ruim demais, eu obrigado. Mas quando você descobre que você é amado, as coisas mudam. O que nós pregamos aqui é o amor de Cristo pela nossa vida. Porque o amor dele muda. Regras, querido, não substituem relacionamento, mas ocupam o lugar do relacionamento. Aonde existem regras, não existe relacionamento. E as regras jamais terão o mesmo nível do relacionamento. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter relacionamento. Hoje nós cercamos a mesa do Senhor, celebramos e vamos comer do pão e beber do vinho, que simbolizam o corpo e o sangue, festejando essa grande bênção que Ele nos promoveu, a bênção da salvação. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você. Depois da oração, a irmã Leila vai estar cantando louvor. Depois o Josué já retorna para
fazer a entrega da ceia. Quero orar pela sua vida, você que nos acompanha de casa, pelas redes sociais, e os que estão aqui esta noite também. Aqueles que querem aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida, faça isso diante de Deus. Você não precisa vir aqui na frente. Isso não é salvação, queridos. Salvação é algo individual entre você e Deus. Então, se você quer isso na sua vida, faça isso nessa oração. Entregue a sua vida a Ele. Depois nós podemos estar conversando, lhe ajudando, trazendo algumas informações acerca do amor de Deus pela sua vida. Então, você que não é crente, quer hoje entregar a sua vida para Jesus, faça isso. Coloque a mão no seu coração, fique à vontade. Querido Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento tão especial e tão único que nós estamos aqui esta noite. Abençoa aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, em especial aqueles que estão tomando uma decisão de fé a partir de hoje, que estão entregando as suas vidas a Ti, reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Espírito Santo, a partir de hoje, venha inaugurar esse novo templo que está entregando a sua vida. Em nome de Jesus, amém.